noite, gente. Me perdoem se eu parecer nervosa, é porque eu estou mesmo. E falar da gente, às vezes, é um pouco difícil, né? Mas eu vou tentar ao máximo aproximar vocês de mim. E queria convidar vocês para vivenciarem comigo uma situação. E quem quiser, quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos. Então, eu queria que vocês se imaginassem quando criança, uma criança muito feliz, uma criança que tinha um vínculo muito forte com os pais, com a família, que vivia no interior de Minas, que tinha uma infância de muita liberdade, uma liberdade tão grande que, aos 10 anos de idade, você aprendeu a dirigir. Seu pai permitiu isso. Seu pai permitia que você tivesse liberdade de fazer algumas escolhas que, hoje em dia, representam risco para algumas crianças. E essa criança tinha muito amor, tinha oportunidades de viver coisas como ir pescar com o pai, sair de barco, pilotar barco, isso aos 10 anos de idade, vocês. E uma história que eu peço que, quando vocês abrirem os olhos, vocês se imaginem na UTI de um hospital. E não te preocupava tanto onde você estava, mas a única coisa que você pediu foi: eu quero uma escova de dentes e um copo com água. E essa criança era eu, abrindo os olhos depois de alguns dias, eu não sei quantos dias, não me lembro direito, e olhei em volta e vi algumas pessoas tristes, poucas pessoas, né, porque na UTI não pode entrar muita gente, e já me vieram com uma notícia: você não pode beber água, você está numa UTI. Eu não entendia por quê, mas enfim. E dentro dessa UTI, eu fui questionando algumas coisas, né? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Tipo, onde eu estou? Minha mãe tinha falecido num acidente de carro que eu estava. Minha irmã também faleceu. E alguns dias depois, eu não sei quantos dias, eu fui para um quarto que era mais isolado, mas não era a UTI. E lá nesse quarto vieram mais notícias de que meu pai, que estava em outra unidade, também muito isolada, tinha acabado de falecer. Aí eu me lembro que foram 13 dias após o acidente. O acidente foi no feriado de 21 de abril, e o meu pai faleceu no dia 3 de maio, um dia depois do aniversário do meu irmão. Por sorte, eu fui muito amada e tive toda essa liberdade, assim, essa permissão de ser uma criança livre, o que me deu muito conteúdo para que eu sobrevivesse a tudo isso. Mas pior que perder meus pais, estar na condição de cadeirante, que eu fui descobrir isso também dias depois, né, porque eu tentava me mexer na cama e não conseguia me virar, porque eu só gostava de dormir de bruços, e eu não conseguia. Aí foram me contar que eu não ia poder andar, que eu ia precisar de uma cadeira de rodas. Beleza. E cada notícia que vinha, assim, escorria uma lágrima e tal. Aí eu lembrava que eu gostava de miojo e pedia à minha tia para levar miojo na janta para mim. E estava tudo certo. Eu não entendia a dimensão de tudo isso, talvez por ser uma criança e ter essa proteção, assim, da inocência, né? Eu não sabia o que vinha. E aí, as consequências desse acidente foram maiores no sentido da quebra da estrutura familiar. Eu tinha mais 2 irmãos que não estavam no acidente, um de 17, o outro de 11 para 12. Eu estava com 10 para 11 anos de idade. E perdi totalmente a estrutura familiar. Esse meu irmão mais velho se tornou extremamente agressivo. Eu acho que porque foi sobrecarregado com tudo que aconteceu, e eu acho que ele via em mim a imagem de toda a desgraça que aconteceu. Mas eu, dentro de mim, eu sabia que eu não era merecedora daquela raiva dele, daquela agressividade dele. Eu sabia que eu precisava e podia muito mais, porque eu tinha referência do que era ter amor, do que era ter família, do que era ter abrigo, do que era ter acolhimento, né, nos meus pais. Então, dentro de mim, eu não permitia que isso tomasse conta e eu desistisse de tudo.
Foi com isso que eu tive a oportunidade de ir para Uberlândia, a partir do convite de uma tia. Conheci muitas pessoas bacanas, importantes, que fazem parte da minha vida até hoje, pessoas que me proporcionaram estudar, que pagaram uma faculdade para mim. E eu me dei conta de que a minha vida não estava sendo muito legal. Eu ia seguindo, assim, eu ia conquistando as coisas, as pessoas gostavam de mim, me proporcionavam coisas boas, mas eu não dava valor a mim, porque eu estava numa fase com 23 anos, 24, eu já estava terminando a faculdade, e a minha rotina era sair, beber, fumar, como a gente diz hoje, seguir o baile, né? Segue o baile, as coisas vão acontecendo. Eu não produzia nada, absolutamente nada, nem para mim, nem para os outros. Eu só deixava a coisa acontecer. E aí, eu vou narrar três fatos a partir disso que me fizeram tomar atitudes por mim e que, consequentemente, transformaram também a vida de outras pessoas, né, que se espelharam em mim por algum motivo. O primeiro fato foi... eu queria colocar isso aqui, que é uma coisa muito bacana, que a maioria das pessoas pensam que alguém que se tornou deficiente, que adquiriu uma deficiência física por um acidente, uma coisa tão trágica, pode pensar que essa pessoa não vai ser feliz, não vai conseguir ter alegria, não vai conseguir ter felicidade. Mas a paraplegia me colocou em situações que eu nunca imaginaria viver se eu fosse aquela menina com os pais, que o pai mimava, porque eu era caçula, que tinha tudo que queria e que precisava, até mais do que precisava, né? Então, assim, eu sempre vejo esse lado positivo da deficiência, que me colocou em contato com pessoas e com situações que eu nunca viveria se não fosse isso. E aquele fato ruim, né, que eu falei para vocês que eu vou narrar, que é o primeiro, que me colocou em contato com o esporte, foi através da trombose. Eu tive uma trombose em 2005, eu estava terminando a faculdade, pelo uso de anticoncepcional, e aí tive uma trombose na perna esquerda, e comecei a questionar situações, tipo, o que me levou a ter uma trombose? O uso do anticoncepcional, cigarro, bebida, inatividade física, né? Eu não fazia exercício nenhum, era aversa a regras, a disciplina. Eu era muito assim, solta, e achava que as coisas tinham que ser assim, na minha hora, do jeito que eu queria. Se eu não quisesse fazer nada de atividade física, eu não ia fazer. Nada ia me fazer mudar de pensamento. Então, a trombose me trouxe a possibilidade de conhecer o esporte paralímpico, de me tornar campeã mundial, de viver coisas que eu não poderia viver se não fosse o esporte, porque eu acho que o esporte, depois da escola, é uma ferramenta de transformação e de educação muito grande, porque eu pude me domar um pouco através do esporte, domar essa insatisfação assim, de ter que seguir regras, né? E eu fiz uma escolha assim, eu não posso me acomodar aqui nessa vida que eu estou, e muito menos lamentar, porque eu contribuí para isso, né, para a trombose acontecer na minha vida. Eu podia ter evitado, eu podia ter pensado em ter uma vida mais saudável. Então, eu resolvi ser atleta, acolhi o que um professor me falou, que eu tinha um potencial físico, acreditei nisso. Em menos de um ano, eu fui convocada, um ano de treino, eu fui convocada para a seleção brasileira, participei dos Jogos Pan-Americanos do Rio. Em 2009, eu fui campeã mundial, 2010, campeã mundial, 2011, medalhista no Parapan do México, 2 medalhas, uma de prata, uma de bronze, e agora, em 2015, 2 medalhas de bronze em Toronto, no Canadá. Eu mudei não só a minha vida, todas aquelas pessoas ali são pessoas que são da minha equipe, hoje são atletas, 3 técnicos e 12 atletas, pessoas que vieram de outros estados, menores de idade, que saíram de casa com 15 anos, porque acreditaram nos sonhos que elas tinham de serem atletas, de serem campeãs, e têm potencial para isso, vivem com o salário do Praia Clube, com o salário que o governo paga de Bolsa Atleta. Então, assim, a partir de mim, da criação dessa equipe paralímpica no Praia Clube, em 2010, após meus resultados em 2009, eu sou responsável pela mudança, assim, de certa forma, né, indireta, na vida dessas pessoas, e eu me orgulho muito disso.
mas eu acho que o maior ganho assim é meu, sabe? Eu não sei o quanto eles valorizam estar numa equipe, que é a única equipe do Brasil que paga salário para os seus atletas, sabe? Então, isso, para mim, é grandioso. Em 2009, está aqui a foto do lado mundial, um pouco antes de entrar numa prova. É o segundo fato que eu quero narrar para vocês, que ninguém, nesse Mundial, da equipe técnica, acreditava que eu seria medalhista. Porque eles fizeram uma reunião, um dia antes da competição começar, e fizeram uma infeliz previsão de medalhas, de chances de medalhas, de que cada atleta poderia conquistar ali naquele Mundial. Eu fiquei esperando até o final da reunião e meu nome não apareceu. Ninguém falou meu nome, ninguém lembrou que eu estava ali. Liguei para o meu técnico, chorando, falando, poxa, será que não? Né? Será que é real essa previsão deles? Mas a gente batalhou tanto, a gente treinou tanto, a gente tem tanta certeza que a gente podia ter resultados bons, por que será, né, que meu nome não está ali? E eu podia ter acreditado, né, na previsão deles, mas, graças a Deus, eles estavam muito errados. Eu fui ao pódio 3 vezes. Eu fui a primeira mulher. Foi um campeonato mundial de piscina curta, tá? Que é de 25 metros. Eu fui a primeira mulher a subir no pódio, a primeira mulher com ouro nesse mundial. E não foi só um ouro, foram 2 ouros e 1 prata. E, assim, a minha carreira deu uma guinada depois disso, porque eu não era ninguém. Aí, de repente, num mundial, que foi feito no Rio de Janeiro, eu ganhei 3 medalhas, né? E, nessa época, veio muita mídia espontânea, assim, foi muito bacana para a minha carreira e para mim também, para afirmar, mais uma vez, que eu estava no caminho certo. E eu, aí, a partir daí, acreditei que acreditar em mim é o que faria toda a diferença, e não no que os outros acham, né? Isso aí é uma coisa que a gente vive muito em função do que os outros acham, que a gente é capaz ou não. E eu acho que o negócio é acreditar na gente e ponto final, né? E contar com quem acredita também na gente. Que, no caso, meu técnico foi muito importante também. A gente está junto desde 2007 e cada um ensinando todos os dias uma coisa para o outro. Depois de 11 anos, gente, na natação, é a terceira questão que eu quero contar para vocês. Depois de 11 anos tendo resultados, acho que poderiam ser melhores, sim, se talvez eu tivesse me dedicado mais, mas isso já passou. Eu não consigo melhorar meus resultados desde 2015, desde o Parapan em Toronto. Foram os meus últimos ótimos resultados. E como que um atleta vive sem resultado? Eu sou movida também à vaidade, eu gosto de ganhar, eu gosto de estar em evidência. E eu acho que, para todo atleta, ganhar, que seja de si mesmo, né, é muito importante. Eu não estou falando de ganhar dos outros, e sim de mim, de melhorar meus tempos, de nadar melhor e de evoluir como atleta. Mas aí eu decidi, ao invés de desistir da natação, desistir do esporte, porque alguns ficam me zoando na equipe, que eu sou a mais velha, eu tenho 35 anos, e tem os de 15, 14 lá, eles ficam me zoando que eu sou velha e é por isso que eu não tenho resultados. Eu não me acomodei e eu resolvi mudar, mas mudar de esporte. Então, eu fui para São Paulo algumas semanas atrás, passei uma semana lá por conta própria. Eu fui atrás de um novo esporte, experimentei a corrida em cadeira de rodas, gostei muito, mas, nesse meio do caminho, o mesmo professor que me chamou a atenção para o meu corpo e para o potencial que eu tinha físico, me chamou e falou, você quer o quê no atletismo? Eu falei, eu quero resultados, que eu não estou tendo na natação, porque não está dependendo mais do meu esforço e da minha mudança de hábitos ter resultado na natação. Então, eu queria um esporte no qual eu pudesse usar um equipamento que me deixasse mais igual às outras, porque todas estariam numa cadeira correndo. É uma cadeira diferenciada de corrida. E, na natação, não é assim. Depende das possibilidades do físico de cada um, né? Alguns têm mais dentro da minha categoria, outros menos. E aí ele falou, você quer resultado? Então, você vai para a canoagem. E eu vou te falar por quê. E aí me colocou em contato com o chefe da Confederação Brasileira de Paracanoagem, me explicou qual é o cenário atual do Brasil, pouquíssimas mulheres que fazem a paracanoagem. E eu falei, então, beleza, eu vou lá. E, dentro de uma semana, eu já fechei, já consegui comprar o caiaque, já consegui um patrocinador para pagar metade desse caiaque, e estou correndo atrás do que eu acredito, que é o meu potencial. E, por isso, eu vim aqui contar para vocês a minha história.
ali é lá em São Paulo, e esse caiaque não é o de competição. É um caiaque assim, mais estável, que a gente só estava fazendo um teste, eu e o técnico lá. Eu nunca me contentei com mais ou menos. Eu nunca me contentei com coisas diferentes daquilo que eu acreditava que eu podia ter, que eu mereço ter. E é por isso que eu estou em busca de algo diferente na minha vida. E eu acho que se as oportunidades não aparecem, a gente tem que criá-las, né? E foi o que eu fiz, indo para São Paulo. Eu atirei numa coisa e acabei acertando em outra. E eu tenho certeza que eu vou ter bons resultados na paracanoagem. E eu queria dizer para vocês uma coisa que eu esqueci o nome dele, o rapaz dos óculos, falou, que estava tendo uma frase, que é: a gente pode mudar, e dá para mudar, e podem começar hoje. Eu acho que a gente não tem que esperar. Eu não tenho que esperar mais um ano para ver se eu vou ter resultado na natação. Eu não tenho que esperar mais 11 anos. Então, assim, vamos mudar. Se a gente quer mudar, a gente pode começar hoje. E essa é a minha mensagem. Esse é o meu Instagram, quem quiser me adicionar, me seguir, conhecer um pouco mais da minha história. E eu agradeço demais as outras histórias que contribuíram muito também para a minha vida e a atenção de vocês. Obrigada.